Vamos mais uma vez dar sequência nos nossos estudos. Esse, na verdade, o último estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse ano, já que no nosso próximo encontro, que seria mais um capítulo do Evangelho, nós faremos o nosso tema livre, que vai ser no próximo dia 18, o último dia letivo para nós aqui na salinha, voltando só no dia 5 de janeiro. Então, hoje é o último dia do nosso Evangelho e, por coincidência, nós estamos também estudando o último texto da introdução das instruções dos Espíritos, aqui do capítulo número 6, o Cristo Consolador. Nós vamos para o item número 8, exatamente a última das 4 mensagens do Espírito de Verdade, publicadas aqui por Kardec. Então, o estudo de hoje é mais um ponto, um tópico a analisarmos a partir da orientação de Jesus, lembrando que o Espírito Verdade, Kardec o identifica como sendo Jesus, e pelas suas palavras também podemos entender dessa forma. Como a gente tinha comentado, são 4 mensagens publicadas aqui nesse capítulo. Dessas 4, Kardec então colocou para nós aqui a data e o local do seu recebimento. Então nós tivemos a primeira, publicada em 1860 em Paris, a segunda também em Paris em 1861, depois uma outra em Bordeaux, no mesmo ano, 1861, e essa última em 1863. Então durante 4 anos nós tivemos 4 comunicações, pelo menos no que toca a essa presença de Jesus, né? Nós tivemos outras comunicações que Kardec não publicou por não serem pertinentes a esse tema. Mas essa aqui então é a nossa última. E vemos a importância de uma mensagem como essa, porque quando nós vemos, por exemplo, nas publicações que nós temos, de livros, por exemplo, de Chico Xavier, ou livros de Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, né, que vinha através do Divaldo, também esses dois, né? Então, espíritos que se mostram mais esclarecidos, se mostram mais elevados, a visão que eles têm do nosso mundo, e principalmente da forma como eles observam o nosso comportamento diante das experiências que nós vivemos aqui. Então, sentimos, né, nas suas comunicações, aquele sentimento de compadecimento, aquele sentimento de piedade, de compaixão, observando que, embora nós estejamos nos debatendo uns com os outros, diante de um sofrimento que, na verdade, somos nós mesmos que criamos, já que no mundo de provas e expiações, as experiências que nós vivemos, principalmente no que toca às expiações, são problemas que nós mesmos criamos. Dessa forma, como efeito direto dessa lei corretiva, né, que é a lei de causa e efeito, nós então sofremos as suas consequências. Então os espíritos, quando nos observam, e isso é importante para nós, temos sempre essa conscientização, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Da mesma forma que nós somos observados diante das falhas morais, diante das fraquezas de caráter que nós apresentamos, nós estamos numa condição bastante variada aqui no nosso mundo físico, em que nós temos desde aqueles indivíduos que se mostram mais elevados espiritualmente, independente da religião que eles professem, e até aqueles indivíduos numa condição mais primitiva, pelo menos a condição mais inferior aqui do nosso mundo. Então nós temos esses extremos, né, e entre eles uma variedade incontável de níveis de elevação espiritual. Então, no nosso caso, nós temos a oportunidade de sermos vistos como espíritos nessa condição de aprendizado através do sofrimento, mas nós podemos também observar pessoas que também passam por situações muito mais dramáticas, muito mais complexas, pelo fato de se encontrarem ainda numa condição de ignorância, numa condição de primitivismo. Então geram sofrimentos muito mais dolorosos do que os nossos.
Então nós podemos tanto ser vistos como espíritos sofredores, como podemos observar indivíduos numa condição de sofrimento maior. Então olhamos para cima e também olhamos para baixo, podemos dizer assim. Então essa instrução que vem através desses espíritos mostram para nós a importância desse aprendizado de vermos também aqueles indivíduos numa condição pior como espíritos em processo de aprendizagem numa condição mais dolorosa. Esse tipo de visão nos proporciona uma sensibilização para o exercício principalmente da caridade. Como eu falei para vocês essa semana, a gente estava conversando, na semana passada na verdade, sobre algumas notícias que saem na mídia relacionadas à violência, relacionadas à corrupção, relacionadas à miséria. Se nós não tivermos essa sensibilidade desenvolvida em nós, nós teremos não apenas a indiferença diante daquilo que os espíritos estão vivendo, em termos de resposta negativa pelas escolhas que fazem, mas também pelas próprias escolhas feitas através do impulso, pelas fraquezas morais, pelas tentações do mundo, né, podemos dizer. E nós não nos preocupamos no processo de regeneração que esses indivíduos terão a oportunidade de vivenciar, e isso se tornaria muito mais fácil se nós fizéssemos parte também desse processo. Então essa indiferença, que nada mais é do que a caracterização clara do egoísmo, cada um pensando apenas em si mesmo, quando nós passamos por um sofrimento, buscamos ajuda. Quando vemos alguém que sofre, principalmente nesse caso, dos erros que praticam, nós simplesmente não damos importância. E por causa dessa nossa indiferença, nós vemos então a situação do nosso mundo hoje, onde ninguém se preocupa com ninguém, e aqueles que se preocupam não são regras, fazem parte de uma regra, pelo contrário, fazem parte de uma exceção. E aí nós podemos imaginar como é a vida dos espíritos mais elevados, em que todos se preocupam com todos e a caridade é algo absolutamente natural. Nós poderíamos dizer assim que não haveria nem a necessidade de rotular esse tipo de gesto, de chamar de caridade, porque nós praticamos a caridade. Ela se torna algo tão natural que você não precisa procurar nas pessoas essa virtude. Elas demonstram isso naturalmente. Então isso é algo que para nós, mais dia ou menos dia, vai chegar. Só que nós podemos postergar essa mudança pelo endurecimento dos nossos sentimentos, pelo endurecimento dos nossos corações. Mas nós poderíamos fazer diferente. Quanto mais esclarecidos nós nos encontramos, mais rápido é esse processo de transformação que nós vamos vivenciando. Então, como eu falava para vocês, as mensagens que nós lemos hoje são bastante interessantes, porque é como se nós entrássemos na mente desses espíritos e começássemos a ver o mundo a partir da perspectiva deles. O tema que nós vamos falar hoje, ele se baseia principalmente em duas grandes virtudes, que é o devotamento e a abnegação, que é exatamente aquilo que o Espírito Verdade traz para todos nós. E primeiro a gente tem que entender exatamente o que significa abnegação e o que significa devotamento. E como todo bom estudante, que tem um dicionário do lado, nós vamos então ao nosso dicionário para ver exatamente o significado dessas palavras, antes de entendermos o contexto em que elas são aplicadas. Começamos então aqui. A abnegação é a renúncia da própria vontade, é o desapego do interesse próprio, a generosidade com o sacrifício, o altruísmo, a isenção. Uma frase que pode marcar para nós a aplicação da abnegação é: a abnegação é uma das virtudes de uma alma caridosa. Então isso mostra bem para nós o que é um espírito abnegado, característica inclusive desses espíritos que se dedicam a esse trabalho de esclarecimento que nos favorece tanto.
E no caso do devotamento, nós temos aqui então a definição dele. Ação ou efeito de devotar ou devotar-se. Dedicação, grande empenho. É a ação de ser devoto de alguma doutrina ou de alguém. Então o que interessa para nós, em vez dessa devoção, que nada mais é do que a adoração nas religiões, nós temos também o devotamento, que é o grande empenho, é a dedicação a alguma causa, a algum tipo de trabalho. E o caso aqui, por exemplo, a frase, o devotamento a ela, por seu santo, é muito grande. Aqui no caso já é a dedicação, né? No caso aqui é exatamente dessa característica de adoração. Então, esses espíritos que falam conosco. Vemos então nas suas palavras, na doçura de suas palavras e na sabedoria também, a preocupação em transformar, em nos transformarem. Essa transformação virá através do esclarecimento, através do exemplo de bondade que eles podem apresentar para todos nós. E aí então, cada vez que nós lemos, nós pensamos assim, ainda bem que nós temos um espírito, como tal espírito que pode estar presente aqui entre nós. Mas nós nos esquecemos que também podemos estar naquela condição, trabalhando em benefício daqueles que passam por situações de dor, de sofrimento semelhantes à nossa. Então vamos aqui um pouquinho, depois a gente vai trazer mais um exemplo para vocês, uma história muito bonita, de um espírito que está sempre presente entre nós. Vamos então aqui ao nosso texto. Então no item número 8 nós temos assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essas verdades, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos mortais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque os corpos sofrem tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Né, Lavaninha? Então aqui o que nós temos de instrução, de pontos principais? Primeiro, aqueles que suplicam o amparo de Deus recebem então a consolação, ou seja, aos humildes, e dá força aos aflitos. Mas esse é um detalhe interessante que nós observamos nas tantas histórias, tantas publicações que chegam no mundo espiritual, dizendo assim, é necessário que eu peça a ajuda do mundo espiritual para que eu possa recebê-la? Naturalmente que as nossas dores não são esquecidas, mas é necessário que nós desenvolvamos valores profundos de humildade, de simplicidade. Até mesmo a gente poderia pensar em submissão, só que a doutrina espírita ela nos dá essa liberdade, né? Ontem mesmo conversei com vocês sobre o islamismo. Islã significa submissão, obediência, né? E no caso da doutrina espírita não tem essa ideia de que você precisa ser obediente, do contrário você vai ser castigado. A gente tem um outro esclarecimento a respeito disso, uma outra visão a respeito disso. Mostra para nós que nós temos liberdade absoluta de fazermos aquilo que nós quisermos. Nós não temos um Deus punitivo que fica nos vigiando constantemente, observando se nós acertamos para sermos premiados ou se nós erramos para sermos punidos. Nós aprendemos que existe, né, como o atributo principal dessa inteligência suprema que nos criou, que nos conduz,
exatamente a criação, né, a capacidade de criação de uma lei moral geral que rege todo o universo. Exatamente essa lei de causa e efeito. Essa lei que nós ainda estamos muito, muito distantes de compreender um pouquinho do seu efeito. A única coisa que a gente compreende é que se você faz certo, você é premiado, se você faz errado, você acaba sofrendo, né? Então, assim como tem aquele pensamento que eu já trouxe para vocês numa outra vez, aquele pensamento budista, que diz assim que não existe o certo ou errado, mas existem consequências positivas e negativas. Então não é assim, existe uma regra, uma lista, colocando para nós quais são as atitudes certas e quais são as atitudes erradas. Basta simplesmente que a gente observe as consequências daquilo que a gente faz. Se por acaso eu vivo uma experiência negativa, significa que a causa desse efeito negativo foi exatamente proporcional, foi também negativo. Foi algo uma decisão que eu tomei baseada no meu egoísmo, baseada nos meus vícios, nas minhas tendências, e naturalmente me trouxe uma consequência, porque isso fez com que ou eu me lesasse individualmente, ou eu me lesasse junto com uma comunidade, ou lesasse essa própria comunidade, ou provocasse o mal geral. Então a mesma proporção e a mesma intensidade virá como uma consequência. Mas ao mesmo tempo, se eu fiz algo saudável para mim, algo positivo em meu benefício, e a gente se pergunta, mas o que eu poderia fazer em meu próprio benefício? Por exemplo, os meus cuidados, as minhas decisões, para que eu pudesse ter uma vida tranquila, saudável, isso me beneficia individualmente. Mas eu também posso fazer parte de uma pequena ou de uma grande comunidade onde as minhas ações e as minhas decisões promovem um bem geral. Então, como nós temos aquele pensamento, não existe nenhuma semente que, quando é lançada ao chão, ela deixa de germinar. Sempre traz uma consequência. Sempre traz um fruto. Se ele vai ser saboroso, suculento, doce, é uma coisa, né? Porque ele também pode ser amargo, espinhoso, seco, uma consequência natural daquilo que nós semeamos. Então tudo aquilo que nós fazemos traz uma consequência. Por isso então nós não temos aquela listinha, como eu dizia anteriormente, que diz para nós assim, ó, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso não é. Até porque também, se nós formos pensar naquilo que é pecado e naquilo que não é, nós teríamos uma grande diferença no mundo hoje, porque aquilo que é errado numa determinada sociedade, numa determinada cultura, não é na outra. Então não adianta a gente ficar procurando pecados. É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é pecado você comer, é pecado você usar substâncias, é pecado você se comportar dessa forma. É pecado, por exemplo, relações sexuais antes do casamento para uns, para outra sociedade não é pecado. É pecado para um o uso de fumo e de álcool, para outro não é. O outro é pecado você comer carne de porco, para outro não é. Então não existem regras que dizem para nós o que é pecado e o que não é. Essa sabedoria budista, que está absolutamente afinizada, né, com os ensinamentos espíritas, mostram para nós que nós temos que entender exatamente as consequências daquilo que a gente faz. Então você não vai para o céu ou você vai para o inferno por aquilo que você fez. Você cria dentro de si mesmo o céu e o inferno de acordo com as atitudes que se tem. Se o indivíduo, por exemplo, ele é fumante, um hábito absolutamente aceitável, né, em todas as sociedades, ele não vai deixar de ir para o céu ou ir para o inferno. Mas na verdade ele vai sofrer de doenças provocadas por isso, e essas lesões no seu corpo físico, que vão ser transferidas para o seu corpo perispiritual, vão refletir futuramente na sua existência. Essas serão doenças que vão fazer com que ele sofra, até que ele compreenda que, como diz aquela expressão bastante conhecida, que o corpo é o templo da alma. Se por acaso você quebra as paredes desse templo, você vai morar numa parede em ruínas, num templo em ruínas. Se por acaso você cuida do seu corpo, significa que você vai ter um templo saudável. Se você idolatra o seu corpo físico,
como nós vemos hoje, pessoas que investem fortunas e esforços simplesmente para poder embelezar o seu corpo físico, significa que vai ser um espírito aprisionado nesse templo que ele embelezou. Então, na verdade, ele não consegue se libertar. Então nós temos ali que, por exemplo, no caso do corpo físico, nós temos tudo isso. Aí nós vemos assim, principalmente estudando os 10 mandamentos, que é o que a gente tem visto, inclusive, nas revelações, lá do nosso estudo do livro A Gênese, mostra ali nas leis de Moisés, não matarás. A princípio, o que nós interpretamos? Se você mata alguém, você vai para o inferno porque você é um pecador. Aí então nós tiramos essa ideia do pecado e pensamos na lei de causa e efeito. Se você por acaso destrói a vida de alguém, você se torna responsável por ela. Se torna responsável pela dor que foi provocada nela. E consequentemente será responsável também pela regeneração daquela dor. Só que você vai sofrer a rejeição, você vai sofrer o ódio, você vai sofrer a perseguição. Então nós observamos que ele não foi encaminhado ou aprisionado, enclausurado num ambiente infernal. Esse estado de vida, essa condição de vida que ele vai ser obrigado a viver, será para ele uma condição infernal. Porque ele não vai ter paz, ele não vai ter amor, ele não vai ter amizade, ele não vai ter ajuda. Pelo contrário, ele vai ser agredido o tempo todo, até que cesse a causa desse sofrimento que ele vem vivenciando. Então, para nós, hoje é assim. Aqui nós temos algo que nós observamos. Saiu no jornal recentemente, na semana passada, uma garota de 11 anos, lá naquela região dos países do Oriente Médio, acabou morrendo na primeira vez que teve relações sexuais com o marido com o qual ela foi obrigada a se casar. Porque naquela cultura não importa a sua idade, se você por acaso foi marcado para ter um casamento, um homem tem 50 anos, uma garota tem 11, 12 anos, ela é obrigada a casar, ela se casa. Só que nesse caso as lesões físicas que ela sofreu naquele momento, acabou fazendo com que ela desencarnasse. Aqui para a sociedade ocidental, algumas vezes nós dizemos, né, a nossa legislação protege as crianças. Religiosamente, nós temos também aquela ideia do pecado. É pecado você fazer tal coisa. Mas naquela sociedade isso é permitido. A morte foi uma consequência, lamentavelmente. Infelizmente ela desencarnou, ela morreu. E o homem então tem uma proteção maior do que as mulheres naquela região, exatamente por ter uma visão patriarcal. Então nós vemos que não adianta nós queremos identificar no nosso mundo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é permitido ou aquilo que é pecado. Nós temos que aprender a analisar as consequências, porque serão as consequências que vão nos ensinar. São o entendimento dessas consequências que vão desenvolver em nós a sabedoria. Porque se por acaso eu recebo uma proibição hoje, a partir do momento em que eu entro numa outra sociedade que me permite fazer aquilo, eu vou fazer. Eu não posso comer carne de porco. Então eu não como porque eu sei que eu vou para o inferno. Mas aí na próxima encarnação eu nasço numa sociedade onde eu tenho um pernil daquele tamanho para poder comer no Natal. Aí eu como. Isso falando de carne, agora nós falamos nas atitudes. No caso das substâncias, da violência. Numa sociedade me diz que eu não posso bater na mulher porque eu vou preso. Que é o caso, por exemplo, do Brasil. Temos ali a Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha, temos ali todos os constrangimentos que a sociedade impõe para aquele que comete esse tipo de crime. Mas se por acaso eu for viver no Oriente Médio, lá no Paquistão, e a minha mulher me desrespeitar, eu posso bater nela porque a lei me permite isso. Então a gente vê que não é a proibição que vai me ensinar aquilo que é certo e o que é errado, mas é o entendimento das consequências. Porque se por acaso eu pratico uma agressão sobre aquela mulher, e eu crio um vínculo com ela moral, de dor, de sofrimento, e me torno responsável pela regeneração dela, isso vai me trazer um aprendizado, porque eu sei que eu não posso fazer isso de novo. Do contrário, eu não somente sofrerei as consequências disso tudo, como serei também responsável pelo sofrimento que eu vou impor sobre ela. Então nós vemos que a grande sabedoria se dá exatamente através do aprendizado, da observação das consequências, e não da rotulação daquilo que é certo, daquilo que é errado. Bom dia, pessoal que chegou. Esse é o grande aprendizado que nós temos.
A Nancy colocou, mas na espiritualidade ele arca com as consequências. Na espiritualidade, nas próximas existências, nós não temos aí casamentos que são criados de uma forma dolorosa, relações entre irmãos, entre vizinhos, entre comunidades, que são extremamente dolorosas. De onde vem essa dor? Exatamente dos vínculos que foram criados em existências anteriores. Porque nós optamos assim, nossa, eu me casei com aquela pessoa porque eu estava apaixonado por ela. Se casou. De repente o casamento não se torna aquele mar de flores que se imaginava. Porque aí então começam a manifestar exatamente as características da personalidade de cada um, e as recordações, a convivência, a intimidade começam a fazer despertar em nós aquelas lembranças adormecidas do passado, ou pelo menos aquelas tendências adormecidas do passado. Por isso que nós vemos assim, não é apenas na espiritualidade, porque o indivíduo que desencarna, levando em sua consciência culpas que foram registradas por aquilo que praticou, com certeza no mundo espiritual ele vai sofrer todos aqueles dramas de um espírito culpado, de um espírito vivendo seus dramas, de um espírito sofredor. Nancy colocou lá no Paquistão, né, que a lei permite a violência e é natural o marido usar como as esposas em todos os lugares. A lei de causa e efeito, Nancy, ela não é parcial, ela não depende de continentes, não depende de culturas, de fronteiras. O que ela considera é exatamente o grau de entendimento de cada um. Mas se nós hoje, né, podemos imaginar assim que durante muito tempo essas culturas acabavam, vamos dizer assim, adormecendo o bom senso das pessoas. Mas a violência é violência. A violência educa os seres humanos desde os seus tempos mais primitivos. Então, quando Jesus disse, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, o indivíduo que machuca a sua esposa, que machuca seus filhos, ele sabe que a violência é algo equivocado porque ele não deseja isso para si mesmo. Então, na verdade, a lei de causa e efeito, ela começa então a acompanhar a evolução de cada comunidade, a evolução de cada sociedade no seu entendimento. Então você pode até alegar que você fazia porque você não sabia, porque você aprendeu que era assim. Mas a lei também considera, você já não é mais um ignorante, porque você sabe que contra você não aceita. Então, mas você faz isso contra o outro. Então, claro que a gente vê que nesses países, nessas sociedades onde esses tipos de tradições ainda são permitidas, onde espíritos sofrem demais, com pena de morte, com agressões, com mutilações e tudo mais, nós vemos ali espíritos vivendo débitos muito pesados em virtude do seu grau evolutivo. Então, na verdade, se um indivíduo reencarna num ambiente como esse, é porque ele tem a necessidade de um aprendizado intensivo, através da dor, através das restrições. Se por acaso nós nascemos numa sociedade que nos permite maior liberdade, nos permite maior tranquilidade, é porque nós somos merecedores desse tipo de vivência. Então as coisas não acontecem por acaso. Nós vemos, por exemplo, crianças na África, meninas principalmente, sofrendo mutilação genital, que é algo que para nós da sociedade ocidental é algo inconcebível, é algo inimaginável, algo inaceitável, mas que para eles é natural. E a gente se pergunta, mas por que uma criança deveria nascer num país como aquele? A pergunta correta é, por que um espírito deve reencarnar numa cultura como aquela? Por que um espírito deve sofrer as consequências de ações daquele tipo? É por uma questão de merecimento. Se nós não tivermos essa ideia da justiça divina, que as coisas acontecem da forma como devem acontecer, porque o que nós vemos hoje são as ações dos homens. Aí nós vemos que essas ações, sim, são ações equivocadas, são baseadas na ignorância, na brutalidade, no primitivismo. Mas dentro de um contexto mais abrangente, existe uma lei que dá essa liberdade, mas ao mesmo tempo também cobra as responsabilidades. Por isso, dessa forma, o que nós observamos, bom dia, Florim, o que nós observamos é que, por exemplo, mulheres administrando clínicas de aborto, mulheres traficando mulheres para prostituição,
naquela cultura lá da África que eu falei para vocês, são mulheres que fazem aquela mutilação. Então a gente fica se perguntando, quando esse círculo vicioso vai acabar? Quando que esse círculo vai parar de constranger os espíritos a esse sofrimento? No momento em que eles despertarem. No momento em que eles se conscientizarem da dor que eles provocam e principalmente da dor que estão sofrendo. Por isso, então, nós vemos que a lei de causa e efeito, ela tem a sua aplicação, mas ela tem ali os seus atenuantes e tem os seus agravantes. Aquela passagem que Jesus trouxe para nós, a quem muito foi dado, muito será cobrado. No caso, por exemplo, dessas nações antigas, ou que tem essas culturas antigas, essas tradições antigas e completamente embrutecidas, bom dia, Gaeco, ao vivo. Nessas culturas que nós temos assim, o que nós observamos? É que nós temos ali a consideração do atraso dessas sociedades em termos de entendimento a respeito dessas leis superiores. As próprias crenças, as religiões que elas abraçam, também trazem esse equívoco. Então isso vai seguindo, vai se desenvolvendo até o momento em que as coisas são interrompidas, em que os espíritos vão se conscientizando. Mas não basta simplesmente nós interrompermos o mal. É necessário nós começarmos então a promovermos o bem. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, mas eu não faço mal para ninguém. Não, você não faz mal para ninguém, mas também você se isola, você se fecha dentro do seu egoísmo e você também não faz bem para ninguém. Então essa mensagem que nós estamos lendo agora, que vou até ler para vocês aqui, ó, a sabedoria humana reside nessas duas palavras, que é o devotamento e a abnegação. E aqui mais para baixo ele fala para nós que elas resumem, nesse caso, todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então a gente já começa assim, essa palavra principal aqui desse trecho é a imposição. Ou seja, o dever da caridade é uma imposição. O dever da humildade é uma imposição. No caso da caridade, nós temos então aqui a abnegação. Ou melhor, o devotamento, que é a dedicação, que é a aplicação, que é o esforço, que é a vontade de fazer o bem. No caso da humildade, nós temos aqui a abnegação. A abnegação, como a gente viu, olha o dicionário, renúncia da própria vontade, desapego do interesse próprio, generosidade com sacrifício. Isso aqui é caridade, mas ao mesmo tempo também é a humildade. Porque a humildade é reconhecer-se pequeno diante da grandeza que o mundo tem, reconhecer também a igualdade entre todas as pessoas. Então, se nós vivemos sustentados por esses dois valores e atuando por esses dois princípios, a caridade e a humildade, nós saímos daquela condição negativa que nós estávamos, aquele saldo negativo moral que nós trazíamos durante muito tempo, pelo mal que nós promovemos, chegamos numa condição de neutralidade, em que nós já não somos mais capazes de fazer o mal para ninguém, mas também não temos vontade de fazer o bem. E depois começamos então a evoluir. Começamos então naqueles pequenos empreendimentos para essas realizações nobres de promover o bem. Então, desde aqueles dois extremos que nós conversamos, desde aqueles espíritos dos mais evoluídos até aqueles dos mais atrasados aqui no nosso mundo, porque nós não temos aqui, todo bem, por melhor que seja o espírito que viva aqui entre nós, não falamos de missionários como Jesus, por exemplo, mas imaginemos um espírito mais nobre que tem aqui entre nós. Ele não representa o bem absoluto do universo, porque o amor ele se estende de uma dimensão que vai muito além da nossa compreensão. Da mesma forma que se nós pegarmos o pior elemento que já viveu aqui no nosso mundo, o espírito mais agressivo, mais egoísta, mais primitivo, ele também não representa o mal absoluto. Naqueles mundos primitivos, onde a animalidade ainda é algo muito, muito presente, ali o mal se faz presente. Na verdade, ali a ignorância, no seu sentido mais puro, se mostra presente.
Nós não somos capazes de imaginar o que significa exatamente a extensão da maldade. Lembrando mais uma vez que o mal nada mais é do que uma consequência da ignorância. Mas nós estamos aqui vivendo numa condição restrita ao mundo de provas e expiações. E quem faz parte de um mundo de provas e expiações é porque teve o seu merecimento. Nós não convivemos com espíritos elevados demais, exatamente porque nós não temos condições de acompanhá-los e eles têm ali as suas tarefas de maior elevação e precisam de apoio e nós não teríamos condições de dar esse apoio. Como nós teríamos aqueles espíritos mais primitivos que também não vivem entre nós, porque eles não têm compatibilidade cívica ou de civilidade para viver entre nós. Então as coisas vão se ajustando de acordo com essa faixa evolutiva que nós temos. Então aqui hoje, no mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, a educação que nós estamos recebendo se baseia exatamente nesses dois princípios. Dessa autodoação, desse autossacrifício em benefício de um bem maior. Enquanto nós não formos capazes de desenvolver esse valor, nós continuaremos ainda vivendo, sofrendo as consequências do nosso egoísmo, do nosso individualismo, das nossas tendências. Enquanto nós não formos capazes de viver com esse devotamento, que é essa dedicação, mas a pergunta é: dedicação a quê? Os ensinamentos foram trazidos para nós. Essas verdades que fazem parte dessa lei natural, que Jesus veio trazer para nós de modo tão claro, já foi dita também por outros espíritos em outras filosofias, em outras religiões. Então falar de amor, por exemplo, não é uma exclusividade do cristianismo. Falar sobre caridade também não é uma exclusividade do cristianismo. O bem, na verdade, quando ele começa a chegar para nós como uma instrução dessa lei natural, ela começa a ser difundida no mundo todo, através das mais variadas culturas. Então nós vamos aprendendo, nós vamos nos instruindo, compreendendo, mas falta ainda para nós a aplicação. Então não é à toa que, quando se fala no bem, quando se fala no amor, é algo que todo mundo deseja. Não é à toa que as pessoas desejam isso, é porque todos nós somos levados a esse caminho. Exatamente porque ele, infelizmente porque nós aprendemos ainda através da dor, através do sofrimento, porque nós não temos consciência suficiente para poder aplicar isso de uma forma natural, nós buscamos então esse amor, buscamos então essa paz, exatamente porque é a forma de nós nos livrarmos das nossas dores. Mas a pergunta é: esse é o único caminho de eu me livrar da minha dor? Sim, esse é o único caminho. Mas eu sou obrigado a fazer isso? Aí é a questão. Nós estamos fazendo por obrigação. Então por isso essa lei de causa e efeito que nos proporciona essa dor, ela ainda vem de uma forma impositiva. Ela vem assim: você é obrigado a fazer isso, senão você não faz aquilo. A partir do momento em que nós vamos nos desenvolvendo e percebendo então que eu não quero fazer isso porque eu sou obrigado, eu quero fazer isso porque eu gosto. E todos nós, principalmente dentro daquele meio religioso sincero, nós temos pessoas que, das mais variadas crenças, que praticam essa caridade, que praticam essa devoção, que praticam esse amor de uma forma absolutamente natural. Fazem porque gostam. Só que, infelizmente, no nosso mundo hoje, embora nós possamos considerar uma quantidade grande de pessoas que fazem isso, a intensidade do que fazem ainda é uma intensidade muito pequena. Porque nós vemos assim: todas as pessoas têm bondade no coração, mas é uma bondade ainda pequena. É uma bondade ainda adormecida. E aqueles que se destacam por um grande amor universal, aqui no nosso mundo hoje, são aqueles que realmente a mídia chama a atenção. Olha a generosidade de Madre Teresa, olha a generosidade de Chico Xavier, olha a generosidade de Mahatma Gandhi ou de outros espíritos que não têm nomes tão destacados na mídia, mas que nem por isso deixam de fazer trabalhos nobres. Temos missionários em mais variadas regiões promovendo esse bem. Então eles se destacam na mídia, viram filmes, viram livros, viram seriados de televisão, porque eles se tornam exceção. Sendo que a regra, todos nós temos o potencial de fazer o bem. Só que o nosso bem ainda é tão tímido, é um bem ainda tão acanhado, que ainda falta muito para que a gente possa se livrar dessas dores que nós vivemos. Aqui nós temos uma outra passagem,
de Jesus aqui nessa mensagem, que diz assim: o sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. Primeiro ele diz que a dor e o sofrimento faz parte do nosso quinhão aqui no mundo. Ou seja, se estamos aqui, infelizmente, a dor e o sofrimento fará parte da nossa rotina. Só que nós temos aquela dor do passado, que veio como uma consequência para que a gente possa aprender e resgatar aquele sofrimento que nós vivemos, e temos a dor do presente, que é aquela consequência que a gente cria deliberadamente por uma vontade, por uma tendência, por uma falta de entendimento. Nós vimos isso no capítulo 5, que nós estudamos no capítulo anterior, as causas atuais e as causas do passado. Então essas consequências naturais, lembrando aquele pensamento budista inicial, ele vem para nós para dizer assim: olha, o seu caminho está errado. Não é assim, eu estou te castigando porque você foi um menino feio. Você está sofrendo naturalmente a consequência daquilo que você criou. Se você não quer mais sentir isso, então mude as suas atitudes, transformando aquelas causas iniciais. E aí então eu começo a sair daquele caminho da ignorância, da brutalidade, da violência, da dor que eu posso provocar, transformando exatamente para essa devoção e abnegação que começa a me dar essa paz, que começa a me dar essa tranquilidade. E essa resignação também, porque a resignação é um valor que faz com que a gente suporte as dificuldades com equilíbrio. Então a resignação existe enquanto existir a dor. Então eu posso não mais provocar a dor em alguém, mas eu posso continuar vivendo os resquícios daquilo que no passado eu acabei provocando. Tanto que a gente vê assim hoje, poxa, mas aquela pessoa é uma pessoa tão boa, por que ela sofre tanto? Principalmente quando a gente vê doenças, pessoas que acabam desencarnando de um modo muito dolorido. Poxa vida, mas ele foi uma pessoa tão boa, por que ele tinha que passar por aquilo? Nós estamos vendo a bondade aflorando agora. Mas certamente, se essa bondade é verdadeira, a resignação também está presente. Que ele diz assim: eu estou sofrendo, mas eu tenho fé que isso vai passar, eu acredito que isso tem um motivo. Dependendo, inclusive, da religião que ele tem, ele vai dar um nome diferente, mas a resignação vai continuar presente. Porque a bondade já se faz, então, na verdade, essa bondade faz com que ele transforme esse sentimento, esse valor em fé, e essa fé acredita que se existe essa dor, existe também o amparo, existe também a assistência que ele vai receber, e existe também o prazo de validade, quando isso vai acabar. Então, esse é um resquício do passado, embora não se tenha muitas vezes o entendimento disso. Quando nós temos uma compreensão maior a respeito da lei de causa e efeito, que tudo que nós fazemos traz uma consequência, nós começamos a ser muito mais prudentes nas nossas ações. E nós vemos que esse entendimento da lei de causa e efeito está tão distante ainda da população em geral do nosso planeta, que nós vemos essas desigualdades, essas dores, esse sofrimento todo. Então as pessoas fazem pensando naquilo que elas podem ganhar agora, mas não dão valor para aquilo que elas vão receber como consequência no futuro. Então nós vemos nações lideradas por um indivíduo, por um grupo de indivíduos, que provocam a dor e o sofrimento em outras nações. Vemos grupos que fazem isso ou aquilo. Vemos a violência urbana, vemos a corrupção, vemos a violência contra a pessoa propriamente, Por que tudo isso acontece? Porque a nossa visão se encontra restrita nesse momento. Eu quero fazer isso agora, porque agora para mim isso é importante. Mas aquela visão do futuro, aquela visão que vai além da nossa existência, ela acaba não sendo percebida, acaba não sendo inclusive compreendida. Por isso então essas ações acabam se fazendo presentes. Quando nós nos encontrarmos numa condição mais esclarecida, não tenhamos dúvida de que essas ações também vão diminuir. Se houver catástrofes naturais que provocam a dor, é exatamente por uma questão de merecimento, e isso nós não podemos evitar. Um terremoto, um tornado, um vulcão, isso acontece por um fenômeno, e as pessoas que estão envolvidas nas suas ações são pessoas necessitadas de um determinado tipo de aprendizado.
Para nós que somos espíritas, isso soa de uma forma muito natural. Mas não são raras as vezes em que nós vemos pessoas dizendo assim: olha, eu não aceito isso não, isso para mim é uma fatalidade. Aconteceu por acontecer, aconteceu porque o indivíduo estava na hora errada, no lugar errado. Então é aquela coisa da moedinha, quem vai morrer, quem não vai. Quem vai sofrer, quem não vai. Isso porque ele simplesmente ignora ou despreza essa consciência superior que rege as ações de todo mundo. Mas quando nós temos esse conhecimento, nós sabemos exatamente que muito mais do que Deus ficar escolhendo quem vai sofrer, quem não vai, Deus age através exatamente dessa lei, em que nós individualmente somos senhores do nosso próprio destino. Em que nós fazemos as escolhas e que nós tomamos as decisões. A partir do momento em que nós alcançamos um grau de conhecimento, as nossas ações se transformam e, consequentemente, as consequências também se transformam. Desculpem a redundância, mas... E aí, então, quando nós começamos a administrar a nossa vida de um modo mais equilibrado, pautados nessa lei de causa e efeito, tendo como valores esse devotamento e essa abnegação. Devotamento, nós lembramos sempre, que nada mais é do que a dedicação a uma causa, o cuidado que nós temos que ter, esse empenho que nós temos em cumprir essa tarefa que nos foi colocada através dessa doutrina que nós abraçamos. Então, se eu sou fiel a esses princípios, eu não preciso ficar pensando, como muita gente diz, né? A gente ouve muito esse chavão, porque Deus é fiel, porque Jesus é fiel. Nós não poderíamos esperar outra coisa. A pergunta é: nós somos fiéis àquilo que eles trouxeram? Aquilo que eles trouxeram traz para nós o efeito que nós reconhecemos, que nós esperamos? Quando nós atingimos esse grau de conhecimento, aí então essa última frase é muito bonita aqui de Jesus. Pois é, mas é uma ideia que a gente tem, fraterna. É estranho, mas ele é até compreendido. Porque é aquela coisa assim, né? Se você seguir, você será salvo. Então, como eu estou seguindo, a resposta natural será exatamente a fidelidade, porque ele prometeu que me salvaria, então eu estou sendo salvo. Mas não se dá conta que, na verdade, sou eu mesmo que estou criando esse efeito positivo sobre mim. Porque são as minhas ações, a cada um segundo as suas obras. Se eu tenho é porque eu mereço. O aluno que estuda é o aluno que tira uma nota boa na escola. Então é uma consequência natural. Ele não tirou uma nota boa porque ele é filho do diretor, porque ele é uma pessoa muito querida pelos professores. Ele fez isso por justiça. Essa justiça divina é a mesma coisa. Se você por acaso vai a um hospital fazer um tratamento, e nós imaginamos um hospital onde nós temos ali médicos dedicados, médicos competentes, você não vai ser, a sua cirurgia não vai ser melhor do que a do vizinho, porque você é amigo do diretor do hospital, do dono do hospital. Você vai por uma questão de cuidados, de merecimento e tudo mais. E é a resposta natural que você recebe. Por isso então que nós vemos muito hoje, apesar da grande religiosidade que existe no nosso país e no mundo, as pessoas continuam sofrendo. Só que não entenderam ainda do porquê disso tudo. Quer dizer, você sofre porque Deus quer. Você sofre porque Deus está testando a sua fé. Deus não está testando a sua fé. Deus, na verdade, está te ensinando a não sofrer mais. Mas é a forma como as pessoas entendem ainda. E isso faz que, embora seja uma devoção que elas tenham não esclarecida, não claras para elas, isso vai trazer um efeito positivo. Você não sabe porque você acertou, mas você acertou. Você não sabe porque você é feliz, mas você conseguiu conquistar a felicidade. Só que isso vai se tornar para nós muito mais claro e muito mais rápido essa transformação se nós tivermos consciência de quais são as regras do nosso jogo. A princípio nós vamos fazer porque nós conhecemos a regra, né? Eu sei que se eu não fizer o mal, eu não vou sofrer, então eu não vou fazer o mal. Não significa que eu não tenha vontade de fazê-lo. Então essa transformação moral, essa reforma íntima, essa nossa autodoutrinação, vamos dizer assim, que vai fazer exatamente com que nós não soframos, mas não soframos por uma questão de conquista de fato.
não pela tendência. Porque se eu tenho vontade de promover o mal a mim mesmo, às pessoas à minha volta, e eu não faço porque não surge oportunidade, as minhas provas, nas tantas existências que vierem para frente, sempre vão me instigar a esse tipo de comportamento. Se por acaso eu tenho vontade de agredir alguém, a minha convivência sempre vai ser alguém que me provoca. Até que chega um momento em que eu começo a amar essas pessoas, começo a entender exatamente que eu não tenho porquê fazer da violência como um meio, um estilo de vida, e me transformo de fato. Então, se eu tiver que reencarnar nesse meio, vai ser exatamente para poder ajudar essas pessoas e não para sofrer a provocação que elas farão sobre mim. Então, essa conscientização que vai se desenvolvendo cada vez mais sobre nós. Eu tenho aqui para vocês um vídeo que eu separei, que eu achei que é muito bonito, deixa eu deixar para o final, deixa eu só ler essa última frase que eu comecei aqui. Diz aqui para nós: o coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, na verdade, nós vemos que no sofrimento que nós temos, na verdade é um sofrimento provocado pelo próprio espírito, o espírito aflito, que começa a se rebelar contra si mesmo, se rebelar contra a vida que possui, contra as pessoas que estão próximas, porque é um espírito inquieto. Aquele espírito que é resignado, que é equilibrado, apesar dele entender o sofrimento que ele vivencia, ele consegue manter sempre a serenidade, porque ele sabe que aquele tipo de aprendizado que ele tem é um aprendizado que simplesmente vai se dissipar com o passar do tempo. Agora, se eu sou alguém que vive nesse meio constantemente revoltado, eu sou aquele espírito inquieto. E o espírito inquieto sofre dentro daquele casulo onde ele se encontra, que é o corpo físico, que é a sociedade onde ele se encontra. Estarmos num lugar, estarmos numa condição, é uma questão de merecimento. Sair dessa condição, sair desse local, também é uma questão de merecimento. Mas para que a gente possa se elevar diante dessas experiências, a abnegação e o devotamento são os dois valores que nós temos que desenvolver em nós. Essa autodoação, perceber que nós temos interesses, mas muitas vezes existem interesses muito maiores que os nossos, que nós podemos colaborar para que eles se realizam. E são interesses nobres, não são interesses egoístas. São essas causas que nós temos que aprender a observar. Porque para você encontrar, a gente lembra sempre que o mundo ele é pintado da cor que nós queremos ver. Então muitas pessoas dizem que o mundo é maravilhoso, que a vida é maravilhosa. Outros dizem que o mundo é um inferno e que a vida não presta. Então, na verdade, são os olhos daquela pessoa, é o seu entendimento que vai dar para ela essas características. Então, na verdade, conforme a gente vai modificando os nossos valores, consequentemente também vão se modificando as nossas percepções a respeito do mundo. Nós começamos a ver as pessoas de um modo diferente, as experiências de um modo diferente, o mundo onde nós vivemos de uma forma diferente. Não significa que nós estaremos ali fantasiando. De repente eu começo a ver o mundo, que o mundo é perfeito, que o mundo é maravilhoso. Não. Mas eu começo a ver exatamente aquilo que é positivo no nosso mundo, apesar das suas dificuldades. Exato, André, mas as situações continuam as mesmas. Sou eu que começo a analisar de uma forma diferente. Aquela história do metade cheio, metade vazio do copo, né? Então é a nossa percepção que precisa se transformar. É aí então que, quando nós modificamos o nosso modo de pensar, nós começamos, na verdade, essa transformação interior, essa transformação íntima. E é aí que a gente começa então a modificar esse padrão vibratório que nos vincula a essas situações de sofrimento e de dor. Quando nós de fato nos transformamos, nós vamos naturalmente nos destoando das características desse mundo. E aí então nós vamos nos elevando e, consequentemente, você começa a se sentir diferente daquele mundo onde você vivia e começa a se sentir muito mais atração por aquele outro que tem uma característica vibratória semelhante à sua.
Isso é fundamental para a gente entender. Quer dizer, para que a gente possa sair de uma condição de sofrimento para uma condição de felicidade, nós temos que mudar aquilo que existe dentro de nós para nos afastarmos do sofrimento e começarmos a nossa aproximação à felicidade. Dá um ok, por favor, pessoal. Alô, temos som? Beleza. Eu vou colocar para vocês aqui então uma história, uma pequena história, muito bonita, de Dr. Bezerra de Menezes. É o Divaldo Franco que conta para nós sobre essa promoção, vamos dizer assim, espiritual, que esse espírito vivenciou, a partir do momento em que ele desencarnou e conquistou esse status de um espírito mais elevado. Então eu vou colocar para vocês aqui, para a gente ouvir rapidinho e depois a gente volta para fazer esses últimos comentários. Então só um instantinho, só vou reconfigurar tudo aqui e já volto. Espera aí. Divaldo, vou abusar, né, da sua presença e pedir mais uma vez que você narre uma história muito singular e também muito emocionante a respeito dessa decisão que Bezerra tomou de permanecer na psicosfera do nosso planeta em função de todo o seu histórico. E se refere a uma festa que ocorreu por ocasião dos 50 anos comemorando, se é que eu posso usar a palavra comemorar, da sua morte, do seu desencarne. Você poderia nos abrilhantar com essa história tocante? Quando foram celebrados os 50 anos de sua desencarnação, o mundo espiritual é pulsante. Basta que nós digamos que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo quanto nós temos na Terra, é claro, nós temos no mundo das origens. Somente que mais aprimorados, mais aperfeiçoados. Os grandes inventos da ciência e da tecnologia de ponta vêm de lá. Inicialmente, as entidades venerandas elaboram programas para desenvolver a sociedade terrestre e reencarnam-se missionários que trazem no seu inconsciente profundo essas imagens, que mais tarde transformam em instrumentos para fomentar o desenvolvimento intelecto-moral da sociedade. E naquela oportunidade houve uma grande reunião, na qual participaram espíritos desencarnados e muitos espíritos encarnados da Terra, amigos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, simpatizantes da obra do bem. Acredita-se que aproximadamente num anfiteatro, que faria recordar um anfiteatro grego, estivessem umas 5.000 pessoas. Na parte central havia aquela mesa de destaque. Ia-se celebrar o 50º de desencarnação do grande apóstolo, mas não apenas da sua desencarnação, das obras de benemerência praticadas por ele em a comunidade brasileira. É quando ele se adentra, modesto, no entanto, irradiando esta luz mirífica que atingem os espíritos elevados. Assessorados por entidades venerandas, acercam-se da mesa central e são recepcionados por vários espíritos que viveram aqui no Brasil, espíritos espíritas, e que morejaram em favor da divulgação do Evangelho e da doutrina espírita na pátria brasileira. Segundo estou informado, em determinado momento após a apresentação da figura conhecida do venerável apóstolo, o espírito Leon Denis fez uma exortação a Jesus em gratidão e pronunciou uma breve conferência de exaltação à figura de Bezerra de Menezes em nome dos espíritas internacionais. Logo depois, o nobre espírito Manuel Viana de Carvalho, em uma peroração rica de bênçãos, falou sobre a gratidão dos espíritas do Brasil a este eminente sacerdote do amor. As vibrações eram lúcidas. Parece que no ar estavam as músicas grandiosas. Jesus, a alegria dos homens, cantado por um coral que poderia ter aproximadamente 200 vozes infantis. Seria como que uma película cinematográfica de grande êxtase. Bezerra de Menezes levanta-se e com muita simplicidade diz apenas: eu não mereço. Nesse momento você tem a impressão que acende o spotlight e aparece uma entidade veneranda, um espírito superior. Era a mensageira de Maria Santíssima. Ela veio até Dr. Bezerra de Menezes
desenrola um pergaminho em luz, e nesse pergaminho está a mensagem da mãe de Jesus. No pergaminho diz: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, tu podes escolher, dentro do sistema solar, um lugar onde possas reencarnar e queiras. Nós te permitimos fazer do teu futuro aquilo que te aprouver. E Dr. Bezerra, no ato de sublime humildade, cerra os olhos e fala com a voz embargada: se eu tivesse qualquer merecimento, eu suplicaria a rosa mística de Nazaré, a mãe de Jesus, que me permitisse ficar trabalhando no Brasil, enquanto houver sombras na terra do cruzeiro, dores e agonias. Eu suplicaria a honrosa oportunidade de atender a esses filhos do Evangelho. Houve uma expectação geral. E subitamente, à semelhança de uma mão que se materializasse no ar, com uma pluma tradicional, algo escreve: teu pedido será atendido, permanecerás na pátria brasileira. A Mãe Santíssima aqueceu em conceder-lhe ao pedido a sua anuência. E assim Dr. Bezerra de Menezes ficou entre nós até hoje. Bem, na continuação dessa entrevista que Divaldo concede lá no programa Transição, a apresentadora pergunta assim: mas ele não seria mais feliz se ele tivesse escolhido um local nobre para poder reencarnar? Né? E Divaldo ele traz uma resposta muito bela, falando assim: a partir da nossa visão egoísta, sem dúvida nenhuma ele poderia ter sido mais feliz. Mas exatamente dentro desses valores que nós estamos conversando agora, falando sobre a abnegação, falando sobre o devotamento, é exatamente esse tipo de sentimento, que nada mais é do que a expressão do amor, fez com que ele optasse em continuar aqui, de utilizar toda a grandeza, toda a sabedoria que ele adquiriu no decorrer da sua evolução, para que pudesse auxiliar exatamente a promoção do nosso mundo, a promoção individual de cada um de nós. Por isso, então, quando nós começamos a analisar essas instruções que chegam para nós do Espírito Verdade, falando exatamente que nós temos que ter dois princípios, duas palavras que são fundamentais: a abnegação e o devotamento. São esses sentimentos que vão fazer com que nós alcancemos a condição de um espírito dessa elevação. Por isso, então, que isso se torne para nós princípios fundamentais da nossa existência. Claro que nós estamos ainda muito distantes, né, dessa condição de Dr. Bezerra de Menezes, mas ele também já foi um espírito como nós, como o próprio Jesus já foi um espírito como nós. Aliás, quando nós falamos sobre Jesus, normalmente a gente sempre se refere a ele como sendo um pastor, que vai conduzir então cada um de nós pelo nosso caminho. E sendo um pastor, nós somos então ovelhas. E sendo ovelhas, nós vamos sempre ser conduzidos por esse pastor, como se ele já nascesse perfeito, porque essa é a visão que se tem. Jesus como sendo Deus encarnado, ou como sendo filho, o filho de Deus, isso com letra maiúscula, significa que ele é especial e nós seremos sempre conduzidos. Mas a doutrina nos dá essa visão, essa percepção, mostrando que todos nós, através do trabalho, podemos alcançar essa mesma condição e ir além, como o próprio Jesus disse. E a chave para alcançarmos essa condição são exatamente essas duas palavras: a abnegação e o devotamento. Então, se nós nos condicionarmos a pautar a nossa vida sobre esses dois princípios e fazer com que as nossas atitudes, em todas as áreas da nossa vida, sejam pelo menos inspiradas por essas duas palavras, nós já estaremos construindo um caminho muito positivo. E o detalhe, a Fraterna colocou ali que nós iríamos para o mundo de regeneração. É natural que todos nós queiramos ir. Mas o detalhe é que quando nós alcançarmos a condição, nós vamos querer voltar. Exatamente porque nesse mundo de regeneração, porque o que nós estamos falando é de espíritos regenerados.
O mundo está se regenerando. No caso de Bezerra de Menezes, ele está além da regeneração. Já é um espírito regenerado vivendo no mundo de provas e expiações. E alcançando esse status, ele está muito além. Então, na verdade, nós que sofremos ainda essas dores do mundo físico, nós queremos uma maior tranquilidade. Mas nós podemos viver essa tranquilidade, mesmo aqui nesse nosso mundo, apenas modificando a nossa forma de viver e a nossa forma de ver o mundo, as nossas percepções. Então, esse, para nós, é o maior ensinamento desse estudo de hoje. Jesus coloca para nós, então, aqui, mais uma vez, que os nossos sofrimentos vão diminuindo a partir do momento em que nós transformarmos gradualmente essas ações nossas. E temos que ser perseverantes. Porque o que nós observamos, principalmente no nosso meio, no meio espírita, é exatamente isso. Nós estamos juntos porque nós gostamos da doutrina, nós gostamos do trabalho, nós gostamos do ambiente, gostamos das pessoas, mas não vivemos a sua filosofia. Ah, porque eu sou assim mesmo. Vai continuar assim. Vai usar a doutrina como um consolador. Enquanto nós estivermos usando a doutrina espírita como consoladora, significa que nós somos sofredores. A partir do momento em que nós usarmos a doutrina espírita como inspiração, aí nós paramos de sofrer e começamos a crescer. Porque muitos de nós ficaremos na doutrina espírita ainda durante tantas e tantas encarnações, apenas se resignando, apenas aceitando, apenas aliviando a dor. Mas a dor vai continuar. Será que a gente não percebeu isso ainda? É exatamente isso, Hermes, né? Mudar essa ideia de consolador para uma evolução prometida. A consolação serve para diminuir o sofrimento. A evolução serve para fazer a gente crescer. Então nós temos que usar a doutrina espírita exatamente para isso. Todo esse conhecimento que nós temos hoje, de imortalidade, de vida depois da morte, de reencarnação, de lei de causa e efeito, isso para nós são regras tão claras, exatamente para sairmos dessa condição que nós estamos hoje. Ainda temos, né, aquele resquício do passado que ainda afeta a nossa existência presente. E provavelmente nós teremos ainda um pouco tempo ainda para quitar as últimas parcelas dessa dívida que nós temos. Mas a partir de agora nós podemos já, com essa conscientização que nós temos, não mais sofrer. Não mais criar problemas para o futuro, mas ter coragem, sabedoria para resolver os problemas do passado. Esse é de fato o real propósito que a doutrina tem. Se nós ficarmos como consolador prometido para sempre, nós continuaremos como espíritos sofredores para sempre. Seria como se fosse aquele indivíduo hipocondríaco, viciado em remédios. Ele cria dores e fica tomando remédio a vida toda para tentar aliviar uma dor que ele criou. A doutrina espírita parece isso para nós. Ela tem um propósito muito maior, que é fazer com que nós cresçamos, e não apenas que a gente alivie o sofrimento. Por enquanto vem como alívio, mas nós podemos fazer dela um alívio e ao mesmo tempo também uma mudança significativa para todos nós. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, a mensagem então aqui do Espírito Verdade nos inspira exatamente a respeito desses valores. Lembrando que esse é o nosso último estudo desse ano do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós concluímos aqui o capítulo 6. O próximo capítulo que virá para nós será o capítulo 7, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Então esse vai ser o capítulo que nós vamos estudar no dia 6 de janeiro, a partir do retorno do nosso recesso. Então amanhã nós temos o estudo da Gênese novamente. Na quinta-feira vai ser o nosso último tema livre do ano. Na sexta-feira